Esse produtor especificamente, ele tem um aroma de bolo que eu sempre, quando eu vejo isso no Cabernet Sauvignon, eu já começo a já entender que a gente provavelmente está diante de um Pérez Cruz. E eu acho que aqui também tem uma coisa importante, da gente conseguir comprovar que a madeira tem um espaço. Muitas vezes a gente fala de vinhos sem madeira, e de menos madeira e tudo mais, mas a madeira, quando bem aplicada, como nesse caso tem 12 meses de passagem por barrica, ela tem seu espaço, ela ajuda a construir algumas variedades, sobretudo. Essa assinatura do Michael, como você comentou, esse bolo, até mesmo um toque balsâmico, né, uma fruta. Só que às vezes as pessoas pensam também de um Cabernet Sauvignon sempre aquela estrutura muito pesado, muito carregada. O que você escolheu para a gente harmonizar com o Cabernet Sauvignon? É acompanhado de um fettuccine com conduta de grana padrão. Complexa para esse vinho. Ficou muito bom, parabéns, André. Obrigado. Se você gostou desse vinho, no nosso clube, aqui no Pra encher o saco, acho que é melhor pra ficar calada. Vamos celular. Por que você não come o seu? E você dá pros outros comeu? Eu, hein? Vamos estudar lá com ele. O que é isso? Eu preparo essa receita quase que uma vez na casa e uso para as mais diferentes finalidades, né? Elas entram em como se fosse uma brusqueta. E descarto as sementes. Coloco esses tomates. Porque eu fui falando várias vezes e eu achei isso aqui, eu não podia deixar isso aqui para trás, né? Inglês também, desses de e era bem esse estilo de bebezinha pequenininha, meio quadradinha, uma graça. Esses aqui, por exemplo, que são de louça, foram de uma viagem para o Canadá, para um lugar que tinha um farol super bacana. A minha mãe me trouxe de um antiquário francês, esses daqui, e de antiquário também francês. A gente tem esses aqui que são de madrepérola. Esses aqui acho que são os mais chiques que eu tenho. Eles são, olha, tem esse brilho aqui que é uma coisa muito, muito clássica. Esses de cristal, assim, são super. Uns são sextavados, outros fazem mais um redondinho, outros da voltinha, esse é o sete da foto, esses pequenininhos são super chiques, assim. Com esses aqui, por exemplo, a gente pode colocar os
contemporânea de design, que aqui você coloca o sal, aqui você pode pôr a pimenta e aqui encaixa uma colherzinha. Vou falar a verdade, essa colher não era original, não faço ideia de onde eu pus. Mas a ideia é colocar aqui que ela tem até um... Também interessantes, a gente tem os de plástico. Esses aqui são assim super... esse meu é bem vintage mesmo, porque ele é uma coisa... ele é antigo mesmo, né? Esses aqui de plástico também são super modernos, dessas coisas de design. É uma graça. Os passarinhos e esses aqui, tanto esse quanto esse, são de cerâmica de alta temperatura. Esse aqui é de uma ceramista incrível, que é muito amiga minha, e ela faz usando esse tipo de cerâmica, mas dando um toque brasileiro. Então ele tem um formato meio de passarinho, lembrando a nossa mata. Esses aqui já são de uma ceramista japonesa, também tem um design muito lindo, é uma coisa muito limpa. Eu acho eles incríveis, né? É um mundo, o saleiro e pimenteiro. Faz parte da cozinha, faz parte da mesa. E no caso das almôndegas, elas têm que ser realmente bem temperadinhas. Na batata também, o sal e a pimenta, junto com a azeite, são tudo na receita. Mediterrânea, né? Os dentes de alho, que você não precisa descascar, não precisa fazer nada. Os dentes de alho mesmo. E depois as ervas que eu quiser. Não precisa fazer nada, só colocar as ervas nos próprios caminhos. Quais ervas? Quem quiser. Pode ser orégano fresco, que tem tudo a ver com Grécia, tomilho, manjericão, alecrim, salsinha, o que você gostar e tiver por perto. Nesse caso, você tem que dar uma misturada nesses tomates, para deixar tudo bem úmido. E pronto, é só levar ao forno por mais ou menos 45 minutos, 1 hora, até os tomates ficarem bem macios e dourados. Quanto tempo exato vai depender do seu forno, do refratário que você estiver usando e, é claro, do tomate que você escolher. E qual tomate? O tomate maduro e bonito que você encontrar. Pode ser um tomate mais redondinho assim, italiano. O que interessa é que ele seja bem macio e se desmanche depois de assado. A batata. É importante uma faca grande e que corte bem reto. Eu vou cortar as minhas batatas ao meio. Numa assadeira, eu vou colocar pimenta do reino, sal, uma camadinha farta de azeite de oliva, para que elas fiquem com aquela casquinha maravilhosa. Aí vem a parte divertida. Metade de uma batata. Da batata, um outro ramo de ervas e assadeira. O divertido é fazer um mix de ervas, porque aí tem aquela surpresa e os sabores dos aromas também são bem diferentes. Não se preocupa se as batatas derem uma andadinha no meio da assadeira. No final, vai dar tudo certo. E agora, pro forno. Pensa numa salada refrescante. A de pepino é assim. Porque você pode preparar com antecedência, deixar tudo pronto na geladeira e na hora que você pode usar acompanhando a refeição, como a gente está fazendo hoje. Mas nada impede que você use para servir num sanduíche, num lanche, assim, no que quiser. O preparo é realmente muito fácil. Você vai pegar o pepino e cortar as duas pontas. De novo, um ralador grosso.
É muito rápido. Depois de espremer, juntou mais líquido ainda. Nessa hora, um pouquinho de sal, uma pitadinha de açúcar para equilibrar, um dente de alho raladinho, um iogurte natural sem açúcar, levar à geladeira por pelo menos 6 horas e não chegou o momento mais lindo e esperado do programa. Hora de virar essas batatas. Quer ver? Não é o máximo? As almôndegas douradas por fora, macias por dentro, com um salgadinho do queijo, o adocicado da uva passa e o crocante muito saborosos, com ervas, azeite, eles são macios, perfumados, também, assim, eu adoro. A saladinha grega de pepino e iogurte é fresquíssima. É aquela coisa assim que você come o pote inteiro, tanto acompanhando a refeição como com um pãozinho. As batatas, a gente não precisa dizer que elas são muito de morrer, causam aquele uau, né? O gostoso é assim. Por dentro, ela fica tão macia e cremosa que é difícil comer uma só. As ervas são perfumadíssimas, dão sabor e deixam a mesa. Meu nome é Marcelo Politi, eu tenho mais de 35 anos no mercado de food service e eu já fundei mais de 15 negócios ao longo da minha carreira. Mas o título que eu mais me orgulho é de ser fundador e mentor da Politi Academy, a principal escola de negócios food service. E agora, o impossível está ao teu alcance. Acesse politi.academy/diagnóstico para fazer um diagnóstico. E eu vou ficar aqui com você. O quê? Você não vai mais? É isso? É uma punição? Você foi a primeira a não querer que eu fosse, tá lembrado? Agora que você sabe sobre a peça, é claro que eu quero que vá. Do que vocês estão falando? Nada. Não. Sim, senhor.
contando tudo, chega a 400 mil funcionários, perdão, assim, enquanto Porque não adianta nos chamar pra jantar. Ficar sentadinho no jantar. Se você me chamou pra jantar, eu preciso que você pegue a criança, eu pego. Pega a criança. Eu tô ali pra aliviar a mãe. E não para socializar com a mãe. Então eu acho que a gente tá num novo momento de conversa, sabe, Fabi? E que cabe à sociedade entender que o maternar é criar um cidadão. Então é claro que a Samara é mãe das filhas dela. Mas se ela chegar com as filhas dela perto de mim, eu também tenho uma responsabilidade daquilo que eu vou falar na frente delas. De como eu posso aliviar o cansaço dela. Porque, mesmo não sendo mãe, elas vão ser cidadãs. Sim, é aquela questão da aldeia, né? Para criar uma criança. Precisa de uma aldeia para criar uma criança, né? Renata, escutando assim, agora a Marcela falando tão bem, a pergunta que a Fabi fez para ela, assim, se ela tinha se inspirado em você. Você se inspira nela hoje em dia? Porque muito. ela é danada, né? Muito. Nela e no Rodrigo, tá? Meus filhos. Porque eles foram crescendo, eles com o relacionamento deles. Então eles foram me ensinando, sim. Eles foram me ensinando a ver tudo. O olhar, me ensinaram o que é um relacionamento tóxico, me ensinaram o que era dizer não. Me ajudaram a até assim, não, isso é insegurança sua. É muito, muito curioso isso. Aí que eu acho legal começar a falar, né? Porque eu nunca deixei de mãe e filha. Eu acho que mãe e filha, fui amiga sem deixar de ser mãe. Era uma coisa assim, também terapeutizada, né? Porque eu me separei com eles pra cá, aí eu falei, agora tem que ser uma família de 3. Sou eu, Rodrigo e Marcela. Né? E na hora que eu me separei, era um momento mais difícil. Meus filhos, vim do Rio de Janeiro, né? Eles com 10 anos. E aí, eu acho que é uma coisa muito bonita de nós sermos uma família nós 3. Tanto que depois eu até casei de novo, mas nunca Precisava, mas a gente deu. a gente deu conta. Então a gente fez um pouco, era bonito, né? Assim como a gente